Então ele está lá, eu estou morrendo de saudade dele e hoje sou eu. Hoje a gente vai continuar, né? Porque a gente não pode parar. Então é isso aí. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Deise, estou vendo uma opção de rosto aqui que eu nunca vi, tem gente nova aqui. Nós perguntamos se tinha... Já perguntamos, então tá. Isso aí. Então a minha palavra é essa aqui hoje, é tempo de se mover. Pode repetir comigo? É tempo de se mover? É mais do que tempo, aliás, já passou do tempo, né? Eu de manhã falei que a Cristina foi dar um anúncio do Mover e o Rafa, eu falei, vocês já roubaram minha mensagem, porque tudo que eu falei, que queria falar, a Cris falou, o Rafa falou, e a gente, esse ano a gente começou com uma palavra que Deus me deu esse ano de 2016, que nós tínhamos ficado muito tempo rodeando um lugar, né? Você lembra dessa passagem? Que nós ficamos muito tempo rodeando uma montanha, que era a hora de partir para o norte. Foi a visão que Deus me deu. E é isso mesmo, nós temos que sair desse lugar. Porque se você fica rodeando, você não vai chegar a lugar nenhum. E é tempo de sair, é tempo de caminhar para algum... Deus está apontando o lugar, né? Eu coloquei aqui que nós vivemos num tempo de extrema aceleração, gente. De tudo. Tudo está acelerado, tudo está acelerado. Mas a gente tem que entender que mesmo nesse tempo, nós temos muita coisa para fazer. Eu coloquei aqui que nós fazemos parte de algo sem precedentes nos planos de Deus para esse mundo, eu e você. Você pode repetir isso comigo? Eu faço parte de algo sem precedentes nos planos de Deus para este mundo. Então é um privilégio nós estarmos vivos nessa época, nesse tempo, para podermos sermos eficazes, para podermos representar bem o nosso Deus. Então nós estamos vivendo um tempo assim, onde tudo está acelerando mesmo e a gente tem que acompanhar essa demanda de tudo, sabe? Não para a gente viver preocupado nem ansioso, mas para a gente se mover com a onda do Espírito Santo. Nós não podemos mais, como eu tenho falado, não dá mais tempo para perder tempo. Não dá mais tempo. Então, essa igreja, a gente vê uma igreja, às vezes, assim, com muita informação, né? Hoje, você entra em qualquer site aí, você tem quantas mensagens que você pode ouvir por dia. Eu tenho alguns grupos que me mandam muitas mensagens. Tem hora que chego a ficar tonta, né? Que você não sabe nem como tu vai ouvir. Não dá mais, a gente quase não tem mais tempo de ouvir tanta coisa. E realmente é muito bom isso, você investir em ouvir, né? Então, falta de informação e conhecimento nós não temos, já tivemos, nós não temos mais. Agora, o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento, com tudo isso que nós estamos colocando para dentro, o que nós estamos fazendo com isso? Nós não podemos ser uma igreja onde que vai se enchendo, e ela quer mais. Sim, queremos mais, eu quero mais de Deus e você também. Mas tem uma hora que se aquilo que está ali dentro não sair em forma de doação, de vida para outras pessoas, eu falei, vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer uma cirurgia bariátrica. Porque a gente vai explodir. Desculpa, eu não estou querendo ofender ninguém, mas é isso mesmo. O que a gente faz com tudo que a gente tem dentro? O que a gente faz com tudo que nós temos recebido? O que faz com tudo que nós temos consciência de que somos? Nós somos uma igreja viva, temos vida, fomos salvos pela graça, né, mediante a fé. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, temos uma herança. Nós fomos resgatados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Nós temos resposta. Nós temos muita coisa para dar, nós temos um depósito dentro de nós e nós não podemos guardar isso aqui dentro de nós. Nós precisamos repartir, nós precisamos multiplicar, nós precisamos dividir e doar, né? Eu estava falando aqui no primeiro encontro, desde que nós deu essa direção, Deus deu essa direção da gente abrir essa igreja aqui, nós temos uma frase assim, muito comum, eu e ele, que nós não vivemos pelo que temos, nós vivemos pelo que damos e doamos. Essa é a vida do cristão, essa é a sua vida. Eu estava falando também nesse encontro que eu louvo a Deus por essa igreja, que ela é doadora, ela é generosa, ela participa. Todas as propostas, os grandes desafios dessa igreja, vocês estão lá
presente. Vocês participam de tudo e vocês superam as nossas expectativas em tudo. E eu digo isso com muita alegria, não é nenhum orgulho, porque, gente, eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns pastores, que eles dizem: eu não consigo tirar nada dessa igreja para ajudar outros, né? Não está dizendo em termos de finança. Mas quando a gente fala para ajudar outros, é uma dificuldade, ninguém doa. E eu fiquei assim, meu Deus, nós somos uns felizados, porque vocês são doadores, tanto em finanças quanto em todas as propostas que fazemos, como em serviço. Vocês são doadores em servir, em responder. Vocês são muito doadores. E eu louvo a Deus por isso. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Que nós somos aquela igreja mesmo dos 300 valentes que fazem uma grande diferença. Nós não poderíamos fazer o que fazemos sem vocês, com o número de pessoas que nós temos. É impossível. Soube de uma moça que assistia a gente lá no interior da França, alguns anos atrás, brasileira. E ela não conseguia uma igreja lá e ela assistia ao Elim pela internet. E aí um dia ela descobriu ele por causa que ela entrou na rádio que nós tínhamos, que a gente tinha um programa, e na rádio ela descobriu o Elim. E um dia ela veio aqui visitar a família dela e ela resolveu entrar aqui. E quando ela entrou, ela ficou chocada de ver o tamaninho dessa igreja. Porque também na internet parecia uma igreja grande. Ela falou: vocês só tem esses lugares, vocês fazem isso tudo. Tem TV, tem isso, ajuda fulano, ajuda fulano. Ela ficou assim chocada. E é isso mesmo. Nós somos essa igreja. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a gente precisa parar um pouquinho, eu botei essa frase aqui, de ter essa mentalidade de necessidade. Estou falando isso, gente, para a igreja do Senhor, tá? Não é um recado para ninguém. Eu me incluo nisso como igreja, com você. Porque enquanto a gente tiver essa mentalidade que a gente precisa, eu nunca vou estar pronta para dar. Porque eu estou sempre precisando, eu estou sempre carente de alguma coisa. Só que nós não somos carentes. Nós não somos carentes, nós temos tudo, gente. Eu botei aqui, olha, Jesus não vai fazer mais nada. Rafa pegou de novo a minha frase. Ele já fez tudo na cruz do Calvário. E tem hora que parece que a gente fica assim: hoje eu vou ao culto, porque eu estou querendo ver qual vai ser o próximo passo que Jesus vai dar. Qual é o próximo comando? Sabe aquele tabuleiro de xadrez que você fica esperando a jogada, a próxima jogada, e você fica curioso para saber que jogada é aquela que vai mudar o quadro? I'm so sorry, fazer que nem o Rafa. Desculpe, mas não tem mais jogada nenhuma. Toda a jogada já foi feita lá na cruz do Calvário. Não fica esperando que Deus vai fazer mais alguma coisa. Ficou faltando um pequeno detalhe. Não ficou faltando nada. Então, nós já temos tudo que nós precisamos através do trabalho de Jesus, eu e você. Então, mediante isso, a coisa fica bem interessante, porque se é um trabalho completo e já consumado, eu já sei o seguinte: bom, nada mais precisa ser feito. Agora eu tenho que usufruir do que foi feito, porque foi feito para mim, para você e para toda a humanidade, né? Então, da mesma forma que esse trabalho de Jesus foi completo e já consumado, porque Ele consumou em Jesus, nós também estamos completos em Jesus, porque fomos feitos a justiça dEle, não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é. Então, por causa do que Ele é, nós fomos declarados sem culpa, inocentes. E quando Deus olha para mim e para você, Ele olha através do trabalho perfeito e completo de Jesus. Então, imagina a angústia do nosso Deus olhando para mim, olhando para você, sabendo o que você já tem, o que você já recebeu, o que você já descobriu. Porque talvez nessa manhã aqui, algumas pessoas falam: Deise, eu não sei nem do que você está falando. Talvez você vai descobrir que existe algo muito mais além do que viver, morrer, crescer, estudar. Existe algo que é para a nossa vida eterna. É algo que nos traz satisfação. E esse algo é Jesus Cristo. Só que nós que já temos isso, nós que já conhecemos e recebemos isso, nós precisamos usufruir disso, né? Precisamos ver pela ótica de Deus, Ele olhando para mim e para você, e vendo que dentro de mim e de você, nós temos um depósito cheio. Cheio, gente, não é pouco não.
é muito cheio de verdades, de vida, de paz, de alegria e muitas outras coisas mais, né? Então, essa passagem aqui você não precisa abrir, mas diz nessa versão da Bíblia Viva, diz assim lá em Colossenses 2:9, porque em Cristo existe tudo de Deus em um corpo humano. Em Cristo. Em Cristo. E aí continua dizendo assim, portanto, quando vocês têm Cristo, vocês têm tudo e vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Cristo. Lendo nessa versão, você fica chocado. Quer dizer, então, que eu tenho tudo, eu tenho a plenitude de Deus em mim? Sim. Hello? Será que a gente descobriu a pólvora? É isso mesmo. E aí diz assim, olha, plenitude, eu fui ver o que é exatamente isso. Completo, cheio. Algo que está cheio, está pronto para quê? Transbordar. Algo cheio, totalidade. E a outra expressão que diz aperfeiçoado, nesse mesmo versículo, diz assim, também nele estáis aperfeiçoados. E essa palavra aperfeiçoada é certo grau de perfeição, porque nós não somos perfeitos, aprimorado, quer dizer, algo que melhorou muito, que está se completando. Sou eu e você. Nós somos esse tesouro, né? Essa pedra que está sendo lapidada, se tornando uma pedra preciosa para ser usada para o reino. Né? Nós somos um tesouro porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, isso aí nos faz ver que essa vida que Deus nos deu, eu queria que você abrisse em Efésios, ela é muito importante para que a gente não fique só centrado nas nossas necessidades, mas que a gente passe a olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, né? E parar um pouco de ficar achando que você precisa mais. Você não precisa mais, você já tem tudo. Vamos aqui em Efésios 1:3. Já começa assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Obrigada, Senhor, Tu já nos abençoaste. Vamos aqui para o 1:22 e o 23, que diz assim, também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há. E aí o que Ele fez? Deu à igreja, concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Ele chegou e fez o seguinte, ele colocou toda a plenitude sobre Jesus, que é o cabeça, e aí ele deu à igreja. Né? Jesus falou, olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Uma vez eu preguei aqui, o que pode ser melhor do que a presença de Jesus? O que pode ser melhor é o Espírito dele, porque a presença de Jesus só podia estar com ele naquela hora com os discípulos ali. Ele não estava em todos os lugares. Só que ele disse, é bom, é melhor que eu vá. Por quê? Quando eu for, eu vou estar em todos vocês. Ninguém vai ficar assim, Jesus está lá na Barra, lá na Nova. Vamos lá hoje? Não, Jesus está em todos os lugares. Né? Então, ele em nós, ele nos capacita a sermos hoje o seu corpo. Ou seja, onde é o endereço desse Espírito Santo? Né? Vamos preencher a fichinha aqui. Espírito Santo, endereço. Fala, eu. Eu. Então, qual é o endereço? Eu. Qual é a rua? Eu. Né? O que ele faz? Sou eu. O que ele diz? Sou eu. Nós somos o endereço do Espírito Santo hoje aqui. Então, aonde nós formos, aonde nós, o que a gente falar, o que a gente fizer, nós devemos refletir quem Ele é. Não é isso? Então, é dessa forma que a gente tem que entender. E eu coloquei aqui, gente, que Deus nunca vai nos pedir algo que nós não podemos dar. Falei nada demais, né? Mas é isso mesmo. Às vezes você fica achando assim, mas será que eu tenho alguma coisa para dar? Tem. Você tem muito para dar. A gente lembra da história daquela multiplicação dos pães e peixes, porque naquela situação ali, diz que tinham 5.000 pessoas, que no mínimo devia ter 15.000, né? Porque era só, contava homem, com mais a esposa. Duvido que tivesse um filho só, mas vamos pensar que era um filho só. Vamos pensar que era um filho só. Se eram 5.000 homens, tinham quantas? 15.000 pessoas, no mínimo.
Mas cada um tinha 5, 6 filhos, mas não vamos chegar aí. Mas Jesus não chega e diz assim para aqueles discípulos, olha, tem um garoto aí, que ele, nesse meio aí, e ele tem que ter, no mínimo, 15 mil pães para a gente poder alimentar. Nem falou isso nem para os discípulos e nem falou para o menino. O que o menino tinha? Só 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para uma multidão? Nada. Mas isso na mão do nosso Senhor é tudo que precisa. Às vezes a gente está assim, mas eu não tenho nada, eu não tenho talento, eu não sei fazer nada, ninguém me usa, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Hello, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui com os pastores, dizendo que essa pessoa assim, criticava, essas pessoas que criticam a igreja, né? Sempre tem, todo lugar tem, não é privilégio de nenhuma igreja. Essa igreja não tem amor, essa igreja não faz isso, essa igreja não faz aquilo. Normalmente a pessoa que critica, ela não faz nada. Porque ela só critica. Então eu vejo assim, você tem para dar. Até essa pessoa que criticou, ela tem para dar. Talvez ela seja preguiçosa, ou talvez ela não tenha encontrado lugar, ou ela não descobriu aonde ela pode servir. Mas ela tem para dar. Mesmo a crítica. Porque se ela tem Jesus, ela tem para dar. Né? Se você tem Jesus, você tem algo para dar. Então, esse menino, ele, poxa vida, mas era a única coisa que ele tinha, mas serviu para fazer um milagre tremendo. Né? Mesma coisa, Pedro e João estão lá andando, de repente vem um paralítico, e aquele paralítico achava que o que ele precisava era um dinheirinho. Era tudo que ele queria, uma moedinha. Só que aquilo não era o que ele precisava. E ele olha para diz que ele olha para os discípulos esperando receber alguma esmola, alguma coisa. E aí Pedro diz para ele, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, talvez você fale, Deise, mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas você tem a vida dentro de você. Você pode, aonde você for, encontrar alguém que tem sempre uma carência. As pessoas estão carentes, as pessoas estão sedentas. E você tem água para dar. Você tem muita coisa para dar, né? Então, eu coloquei aqui que... Será que uma única pessoa pode fazer alguma diferença? Uma única pessoa? Pode. Eu vou ler aqui para você esse artigo aqui, que é conhecidíssimo, tem anos e anos, mas eu vou ler rapidinho para você. Você conhece essa história. Que é O Jovem e as Estrelas do Mar. Diz assim, numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, morava um escritor. Todas as manhãs ele passeava pela praia olhando as ondas. Assim ele se inspirava e à tarde ficava em casa escrevendo. Um dia, caminhando pela areia, ele observou um vulto que parecia dançar. Chegou mais perto e viu que era um jovem pegando na areia as estrelas do mar, uma por uma, e jogando-as depois de volta ao oceano. E aí, disse-lhe o jovem no sorriso, sem parar o que fazia. Por que você está fazendo isso? Perguntou o escritor, furioso. Não vê que a maré baixou, o rapaz respondeu, e o sol está brilhando forte? Se essas estrelas ficarem aqui na areia, vão secar ao sol e vão morrer. O escritor até achou bonita e louvável a intenção do garoto, mas deu um sorriso cético e comentou, meu jovem, só que existem milhares de quilômetros de praias por este mundo afora. Centenas de milhares de estrelas do mar devem estar espalhadas por todas essas praias, trazidas pelas ondas. Você aqui jogando umas poucas de volta ao oceano. Que diferença faz? Aí ele respondeu, para esta eu fiz a diferença. Naquela tarde o escritor não conseguiu escrever. De noite mal conseguiu dormir. De manhãzinha, para onde ele foi? Para a praia. O jovem pegava as primeiras ondas do dia com sua prancha. Quando saiu do mar e foi para a areia, encontrou o escritor. E aí juntos, com o sol ainda manso e começando a subir, começaram a jogar as estrelas do mar de volta ao oceano. Uma pessoa pode fazer diferença? Sim, pode sim. E deve, né? E talvez essa pessoa seja você. Seja eu, né? Que Deus está esperando que a gente se mova. Hello, move, anda, vamos embora, que não dá mais tempo de perder tempo. Não é isso aí? Então, gente, eu coloquei aqui uma passagem maravilhosa, você não precisa abrir, só para a gente acelerar. E Ezequiel diz assim, Deus falando para o povo, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Você pode falar comigo? Um homem.
Ele poderia dizer assim, busquei entre eles 5.000 pessoas, uma cidade. Ele falou um homem. Deus está procurando um homem, uma mulher. Só isso, um. Pode repetir comigo? Um. Também aqui, depois ele diz assim para Isaías, a quem eu enviarei? E quem há de ir por mim? Aí Isaías respondeu, eis-me aqui. Né, Rutinha? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus está procurando uma pessoa, porque Ele sabe que você pode fazer uma diferença. Você pode fazer uma diferença no lugar onde eu não estou, lá onde você estuda, lá onde você trabalha, lá onde você mora, na sua vizinhança, e eu na minha. Né? Cada um no seu cantinho, fazendo o que tem que fazer, né? Tinha uma amiga nossa que falava isso, né? Estou aqui quietinha no meu cantinho. A gente está no nosso cantinho, mas não fica quietinho, não. Se move, né? Às vezes a gente quer ficar quietinho, mas tem hora que não é para ficar quietinho. Também não é para você ficar mandando ninguém para o inferno, né? Porque, olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Não é por aí. Não é por aí. Então, a gente tem muita coisa para fazer, né? E o tempo está andando. Então, eu me lembrei dessa história maravilhosa que eu queria que você abrisse em João 4:1. Você pode ir lá comigo? Lembrei de como que Deus usou uma pessoa, uma única pessoa. E aqui nessa passagem a gente vê assim, o cuidado de Deus com aquela pessoa e visando outras pessoas, né? Então aqui diz assim, é a mulher samaritana que se encontra com Jesus. Por isso, 4:1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele fazia... Não, vamos pular aqui para o 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, coincidentemente, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Ele estava sozinho. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Maravilhosa essa passagem, aí vai, né? Mas aqui diz assim, uma passagem aqui, no 4:4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por onde? Por Samaria. Eu fui estudar um pouquinho sobre esse tema e eu vi várias mensagens. E uma delas, uma pessoa dizia que pela história, Jesus tinha que passar por Samaria para prosseguir. Eu não acredito. Aqui diz que nessa versão diz que ele era necessário. Pode falar comigo? Necessário. Tem uma outra versão que diz assim, era preciso passar por ali. Gente, tem 1000 formas de você ir para um lugar. Você pode desviar o caminho. Né? E outra coisa, ele poderia passar e passar. Mas ele passou e ficou. E ele tinha um propósito de estar ali. Os discípulos foram na cidade comprar comida. Mas ele ficou. Então, isso mostra o seguinte. Que Deus, Jesus, sabia por que ele estava indo ali. Ele foi ali com mais intenções, né? Jesus não foi só com a intenção de alcançar essa mulher. Ele tinha algo mais. E eu quero dizer nessa manhã que quando ele encontrou você, ele não tinha intenção só de encontrar você. Ele tinha intenção de encontrar você e uma cidade chamada Sicar. Você sabe o que quer dizer essa cidade chamada Sicar? Ela vivia nessa cidade. Olha o que essa cidade representava. Falsidade e embriaguez. Eu falei, parece até um retrato do Rio de Janeiro. Né? Será que mas é isso mesmo. Talvez Deus encontrou você para te mandar para um lugar onde tem falsidade, embriaguez, maldade, violência. Né? E Deus tinha... Assim, você olha assim num plano de Deus, como se fosse um quebra-cabeça, você não entende como Deus está mexendo todas as pedras, mas Ele mexe tudo direitinho, porque Ele tem um propósito, né? Na nossa vida, na vida daqueles. Então, eu coloquei aqui uma das primeiras coisas que eu vi, que Jesus ele se deslocou, literalmente. Né? Vocês vão lá, vão comprar comida, me deixa aqui, porque eu tenho algo para fazer.
Ele se deslocou para encontrar aquela mulher. E ele se deslocou para encontrar você, né? Outra coisa, ele senta no poço. E o que ele faz nesse poço? Ele espera alguém. Adivinha quem? Ela, a samaritana. Quem que ia sentar num poço para esperar aquela mulher, pelos olhos humanos, desqualificada, né? Quem? Só Jesus. Quem é que senta no poço para esperar Daisy? Só Jesus. Quem é que senta num poço para esperar você? Só Jesus. Quem é que se desloca do seu caminho, cansado, para encontrar você e a mim? Só Jesus. E quando você vê se ele fez isso por aquela mulher, ele faz por qualquer pessoa. E ele quis dar um recado para nós. Não existe ninguém que não seja digno de que eu me desloque e de que eu sente para esperar por ela. Ninguém. Ninguém está desqualificado aos olhos do nosso Deus. Talvez nos nossos preconceitos, nas nossas razões ou axiologias, a gente discrimine as pessoas. Mas ele não. Ele não fez isso, né? Então, esse Deus maravilhoso, eu coloquei aqui, ele viu que aquela vida era valiosa e muito importante para ele. E você é. Você é valioso e importante para Deus. Mas você não é só isso. Você também é um instrumento desse amor. E você vai transbordar para outras pessoas. Amém? Outra coisa que a gente vê aqui. Ele sabe que a carência do ser humano só pode ser suprida por ele. Ele sabia, aquela mulher, não deu tempo de ler, mas a Bíblia conta que ele pergunta assim, vai chamar o seu marido? Aí ela diz assim, eu não tenho marido. Aí ele disse, disseste bem, você já teve 5 maridos e o que você está não é seu marido. Ou seja, ou mulherzinha para gostar de ter marido. Ela estava com o 6º marido que não era marido. Então, Jesus fala para ela, Jesus não a condena, né? Eu coloquei aqui, ele não a condena, mas ele mostra a verdade, ele corrige. A vida daquela mulher com aquele encontro com Jesus nunca mais foi a mesma. E aquele vazio que ela tinha, nunca mais ela teve. Porque não são pessoas, não são maridos, não são namorados, não são esposas, não são carreiras, não são famas. Não é nada disso que preenche o ser humano. Nem é muito dinheiro, muita grana. Nada disso preenche. Porque se preenchesse, as pessoas não estavam aí perdidas. Só tem. Essa frase que todo mundo conhece, gente, é a coisa mais certa. O homem tem um vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por ele. Por mais ninguém. Nada pode preencher. E ele sabia disso, né? E aí, preenchendo esse vazio, que foi o que aconteceu com ela, essa mulher, ela parte dali e ela vai testemunhar do amor de Deus. Ela vai correndo para a cidade e ela fala, encontrei um homem maravilhoso, o Messias, um profeta que falou tudo da minha vida, ele sabe tudo de mim e não me condenou. Né? Ele sabe tudo de mim. E ela vai lá e aquela mulher que devia ser o texto, em vez de ser a mulher samaritana, devia ser a mulher evangelista. Porque ela vai para lá e ela fala do amor de Deus. Ela fala que encontrou alguém que, independente de ser mulher, de ser raça diferente, de ter um passado, né? Aos olhos humanos horrível, aquela mulher, ela fala do amor de Deus. E ela traz uma cidade inteira, gente. Jesus não mandou os discípulos para lá, vocês vão para lá, porque eu tenho um plano para aquela cidade de embriaguez e falsidade. Pedro e João, vocês vão para lá. Não mandou Pedro e João. Ela foi, e ela tinha assim, horas que ela tinha encontrado Jesus. Por isso que eu digo, você pode ter 10, 15, 20 anos, você pode ter semanas que conhece Jesus. Você pode conhecer Ele hoje. Se você conhecer Ele hoje, você já pode sair e ir para Sicar. Você está pronta, porque você já tem tudo. Você é completo, você não precisa de mais nada. E agora você só tem que abrir sua boca e falar desse amor maravilhoso. Né? Então, não tem tempo, não tem tantos anos de igreja, nada disso. É só ter um encontro real com Jesus. E ela teve. E mudou a vida dela. Né? Então, essa mulher que vinha buscar água naquele poço todo dia, que não satisfazia, nessa passagem que Jesus fala de João 7, diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão
rios de água viva. São rios, gente. Como eu falei aqui de manhã, eu não tenho um copinho de água para te dar, não. Eu não tenho um copinho. Eu tenho rios. Né? Essa é a... Quem quer? Quem quer água? Quem está com sede? Quem está com sede? Gente, não é um copinho, não é muita coisa. Pega a mangueira. Marcelo, pega a mangueira, vamos jogar. A gente tem um rio. O rio, gente, fala de algo que se move, que é dinâmico e que é vivo e que satisfaz. Porque um copinho de água não me satisfaz. Eu quero muito mais do que isso. Você quer mais do que isso? Então, gente, o mundo está sedento de algo que eu e você temos. Né? Além da água, a gente tem o pão da vida, que é Jesus. A gente tem o fruto. A gente tem muito fruto. Quem gosta de fruto? Fruta. Gente, eu adoro fruta, né? Coisa boa. Então você tem o fruto do amor, você tem o fruto da paciência. Tem alguém do teu lado morrendo porque você não está dando para ela o fruto da bondade. Tem alguém do teu lado que você não está dando para ela o fruto da paciência e você tem. Mas que egoísmo, você tem, mas você não dá. Por que você não dá? Muitas vezes porque a gente não tem consciência de que temos e que podemos repartir. Porque às vezes a nossa vida é só olhar no que ainda falta. Eu precisava de mais um fruto. Não tem, só tem 9. Só tem 9, não tem mais nada que você precise receber. Nem um fruto, você já tem. Vamos repartir esse fruto. Vamos cortar essa fruta e começar a dividir isso que a gente tem. Seja em finanças, seja em tempo, seja em ouvir as pessoas. Né? Em parar um pouquinho, ouvir a história dela. Isso nós podemos fazer, né? E eu coloquei aqui que Deus não está procurando alguém super, hiper especial. Nem alguém muito, muito perfeito. Ele não está, porque ele não vai encontrar, né? Se ele quiser achar, ele não vai encontrar. Mas ele está procurando alguém que responda sim, né? Alguém... Eu queria ler essa passagem aqui em Isaías 40, que diz assim... Estou terminando. Isaías 40... Essa passagem é maravilhosa. Ele diz assim, 41, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão do Senhor retribuição em dobro por todos os seus pecados. Há uma voz que clama. Está falando de João Batista, né? Uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, aplainai uma vereda para o nosso Deus. Aí aqui no 5 diz assim, vamos ler o 4, seja entulhado todo o vale, todos os montes e colinas sejam aplanados, eis que os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. E o 5 diz assim, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a contemplarão, porquanto a boca do Senhor afirmou. Aí continua dizendo, clama, clama. Aí diz, que pois há de clamar? Aí pula para o 9. Tu que trazes as boas novas a Sião, suba num alto monte. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com fortes braços, ergue-a, não tenhas receio e proclama as cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. A gente tem que falar isso, gente. Nós não podemos perder tempo, nós temos que falar de que esse é o nosso Deus. Nós temos que mostrar para as pessoas quem esse Deus maravilhoso é. Então eu coloquei aqui que Deus sabe onde você esteve e onde eu estive. Ele sabe o que eu fiz e o que você fez. Ele sabe o que eu fui e o que você foi. E mesmo assim, Ele deseja nos usar. Ele não tem ninguém para usar, a não ser você e a mim. Se Ele usou aquela mulher, se Ele usa a mim, Ele pode usar você, né? Então esse é o nosso Deus. Ele usa aquele que está disposto a ser usado, aquele que não está desperdiçando o que tem. Você tem um tesouro, você tem vida, você tem paz, você vai morar no céu. Hello, você vai morar no céu eternamente. Você tem vida para dar. Então, eu botei aqui que você não deve se vergonhar de onde você veio, nem o que você foi, mas que você se alegre por saber para onde você vai e quem você se tornou e está se tornando, porque nós estamos crescendo.
Nós estamos crescendo, ainda não chegamos lá, mas nós vamos chegar. Eu amo aquela frase da Joyce, eu amo, que ela pegou do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Aí a Joyce pegou e fez uma dela, e eu em cima dela adoro fazer, que ela diz assim: eu sei que eu não estou aonde eu deveria estar, é lá, mas eu também sei que eu já não estou onde eu costumava estar, que é lá, eu estou no caminho. Você pode falar, eu estou no caminho? Eu não estou mais onde eu costumava estar? Amém? Nós estamos assim. Então, gente, esse é o evangelho que transforma, né? O evangelho não é algo parado. Ele nos transforma todo dia. Se nós não estamos sendo transformados, o problema não é de Deus. O problema é nosso, que a gente se estagnou, ou que a gente está esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça, né? Então, tem essa frase aqui que eu botei. Volta aí para mim. Aqui. Deus deseja usar aquilo que Ele já nos deu, e então Ele poderá nos confiar coisas maiores. Eu estava falando, às vezes a gente fica querendo, poxa, eu queria tanto ser usada nesse dom, queria tanto ser usada naquele dom, queria tanto ter sonhos e visões. Todos nós vamos continuar. A Bíblia diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons, que nós devemos pedir ter sonhos e visões. Mas o que você já tem? Ele está falando assim: enquanto o seu lobo não vem, enquanto eu não te dou sonhos e visões e dons, use o que eu já te dei. Porque o que você já tem é muita coisa. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Amém? Outra coisa que Ele deseja é nos expandir por dentro, para que através de nós o mundo conheça. Não é para a gente crescer e explodir, é para a gente crescer e ter o que dar, né? E eu botei aqui: Deus deseja manifestar a sua glória através da nossa história. Você está disposto a Deus pegar a sua história e através do que Ele fez, igual aquela mulher samaritana, mais de 2000 anos passaram, e hoje a gente vê a história de uma mulher que não tinha nada para dar, se escondia das pessoas, tinha vergonha, preconceitos, tanta coisa ali, né? Traumas, e ela superou isso tudo. Ela superou isso tudo e ela evangelizou uma cidade. Ele quer usar a mim e a você. Eu queria que você abrisse aqui em Efésios, para a gente terminar, essa é a minha última frase. Efésios 1. Não vou ler todos porque não vai dar tempo, mas diz assim. Deixa eu ver exatamente qual é o que eu queria. Aqui 12. Com o objetivo de que nós, vamos ler o 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Com o objetivo de que nós, eu e você, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o quê? O louvor da sua glória. Deus espera que eu e você sejamos o louvor da glória dele, porque ele não está aqui, gente. Jesus não anda pelas ruas, nós andamos. Então, que nós sejamos o louvor. Vou pedir para passar o vídeo de 2 minutinhos e depois a gente vai... Só um minutinho, tá, Johnny? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Chama Uma Vida, One Life. There's a lot of ways to invite people to church. Emails, voicemails, carefully worded status updates. You could even straight up ask them. Maybe even use one of these guys. Along with an incentive. Too much. That's better. These are all good ways to share your faith. And here's another way. One Life. One Life isn't a program. It's not a technique. It's a philosophy. Find one person and love them. Reach out to them. Be there for them. Be Christ to them.
And once you've shared your life, share your faith, send the email, leave the voicemail. You could even straight up ask them to church. Now, you might get pushback. They may even say no, but that's okay. Friends can handle stuff like that. And since friends keep wanting the best for each other, you keep sharing. You keep asking, because it isn't just an invitation to church. It's an invitation to healing, purpose, peace, recovery, love, truth, joy, and forgiveness. And that's the kind of things you want to share with friends, with brothers and sisters, with parents, and with those we love most. Share your life, share your faith, one life at a time. É isso aí. Uma vida de cada vez, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Pode tocar um pouquinho, Johnny? Abaixe sua cabeça, a gente vai orar agora um pouquinho. Existem muitas pessoas neste lugar aqui, você também que está nos ouvindo, né?